Nos últimos anos da década de 1990, duas pequenas equipes de astrônomos, trabalhando separadamente e em silenciosa competição uma com a outra, partiram para medir algo que quase todos já acreditavam compreender. Eles queriam saber com que velocidade o universo estava desacelerando. Parecia uma suposição segura. O universo vinha se expandindo desde o Big Bang, arremessando galáxias para longe umas das outras ao longo de bilhões de anos. E a gravidade, essa força paciente e poderosa que atrai toda a matéria, deveria estar gradualmente freando tudo isso. A única questão séria, pensava a maioria dos cientistas, era se o universo eventualmente pararia de se expandir e colapsaria sobre si mesmo, ou se derivaria para fora eternamente, desacelerando o tempo todo. Para descobrir, as duas equipes saíram à caça de um tipo específico de estrela explodindo, chamada supernova, tipo 1, espalhadas pelas profundezas do espaço. Essas explosões são tão confiáveis e previsivelmente brilhantes que os astrônomos podem usá-las como marcadores, réguas estendidas pelo espaço e pelo tempo. E então os dados chegaram, e estavam errados. As supernovas distantes eram fracas demais. Não muito, mas de forma inegável. E em cosmologia, uma estrela mais fraca do que deveria ser é uma estrela mais distante do que deveria estar. O universo não estava desacelerando, estava acelerando. Algo estava empurrando as galáxias para longe umas das outras, com força cada vez maior, através do vazio, e estava vencendo toda a gravidade de cada estrela e cada mundo que existe. Os astrônomos não acreditaram de início. Saul Perlmutter, que liderava uma das equipes no Lawrence Berkeley National Laboratory, disse mais tarde que a cadeia de raciocínio era tão longa que eles relutavam em confiar nos próprios resultados. Mas quanto mais verificavam, mais o resultado se recusava a desaparecer. Adam Riess, trabalhando na equipe rival, foi mais direto. Eles esperavam observar o universo desacelerando. Em vez disso, cada dado apontava para um universo em aceleração. O que esses astrônomos descobriram em 1998 foi o maior ingrediente individual do nosso universo e um dos maiores mistérios de toda a ciência. Eles descobriram que aproximadamente 70% de tudo que existe não é matéria, não é luz, não é nada que possamos ver ou tocar, mas uma energia estranha e invisível tecida no próprio espaço vazio. Uma energia que está empurrando o cosmos para longe e decidindo silenciosamente como tudo um dia terminará. Demos a ela um nome, embora esse nome seja na verdade uma confissão de quão pouco a compreendemos. Chamamos de energia escura. E depois de mais de 25 anos acreditando que sabíamos, mais ou menos, o que essa força estava fazendo e para onde nos levava, um novo mapa do universo começou a sugerir que podemos ter estado errados sobre quase tudo isso. Esta é a história da força que controla o destino de tudo e da possibilidade cada vez mais perturbadora de que ela não é o que pensávamos. Durante a maior parte do século XX, o quadro geral parecia resolvido. O universo está se expandindo. Rebobine essa expansão e tudo converge para um único começo quente e denso, o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Avance no tempo e as galáxias se afastam cada vez mais. A gravidade deveria frear esse afastamento. Essa era a expectativa, e estava errada. A expansão não está desacelerando, está acelerando. E assim tem sido nos últimos 5 bilhões de anos, impulsionada para fora por essa energia escura que compõe a maior parte de tudo que existe. Cerca de 7/10 de todo o conteúdo do cosmos. Reflita sobre essas proporções por um momento, porque elas são de tirar o fôlego. Tudo o que você já viu, cada estrela, cada planeta, cada galáxia, cada átomo do seu próprio corpo, toda a matéria comum existente, soma apenas cerca de 5% do que existe lá fora. Outros 27%, aproximadamente, são matéria escura, uma substância invisível que jamais conseguimos capturar diretamente. E os 68% restantes, a maior fatia de todas, são a energia escura. Vivemos em um universo cujo conteúdo é quase inteiramente invisível para nós. A parte luminosa, a parte que realmente conseguimos estudar, é uma fina camada de espuma flutuando sobre um vasto e sombrio oceano que não compreendemos. O mais perturbador de tudo é que essa força foi, de certa forma, prevista por acidente e depois descartada, quase um século antes de alguém a descobrir. Quando Albert Einstein escreveu sua teoria da gravidade em 1917,
Suas equações indicavam que o universo deveria estar se expandindo ou colapsando. Ele simplesmente não poderia ficar parado. Mas na época, todos, incluindo o próprio Einstein, acreditavam que o universo era fixo e imutável. Então ele adicionou um termo às suas equações manualmente, uma espécie de pressão suave embutida no espaço vazio para manter o cosmos estático e equilibrado. Ele chamou isso de constante cosmológica. Pouco mais de uma década depois, o astrônomo Edwin Hubble demonstrou que o universo está, de fato, em expansão. Einstein não precisava mais do seu termo extra, e então o descartou, chamando-o, segundo relatos, de o maior erro da sua vida. E ainda assim, quando duas equipes descobriram a aceleração do universo em 1998, o erro descartado de Einstein ressurgiu com força total. Porque uma energia constante embutida no espaço vazio é exatamente o tipo de coisa capaz de empurrar o universo para longe. A principal hipótese sobre o que é a energia escura, ainda hoje, é que ela é a energia do próprio vácuo, a energia do espaço vazio. Isso parece uma contradição. Como o nada pode conter energia? Mas, de acordo com a física quântica, o espaço verdadeiramente vazio nunca é verdadeiramente vazio. Ele fervilha com partículas que piscam para dentro e para fora da existência rápido demais para serem capturadas. E esse frêmito incessante confere ao vácuo uma energia tênue e intrínseca. Perlmutter, um dos cientistas que descobriu a aceleração, escreveu mais tarde que talvez houvesse mais sabedoria no erro de Einstein do que nos melhores esforços dos mortais comuns. Mas aqui a história toma um rumo profundamente desconcertante, com o qual os físicos convivem silenciosamente há décadas. Quando tentam calcular quanto de energia o espaço vazio deveria conter, usando nossa melhor teoria do mundo quântico, eles obtêm um número. E quando comparam esse número com a quantidade de energia escura que realmente observamos no céu, os dois não coincidem. Não estão errados por pouco. Estão errados por um fator de um seguido de aproximadamente 120 zeros. É o maior desacordo entre teoria e observação em toda a história da ciência, tão colossal que os físicos às vezes o chamam simplesmente de a pior previsão já feita. Podemos ver o efeito da energia escura inscrito em todo o céu. Simplesmente não conseguimos explicar por que ela possui a intensidade suave que tem, em vez de ser inimaginável e catastroficamente mais poderosa. A força mais importante do universo é aquela que fundamentalmente não compreendemos. É um gesto pequeno, mas carregado de profunda gratidão, porque cada parte desse apoio mantém este universo vivo. Por muito tempo, acreditamos que ao menos entendíamos o que essa força significava para o nosso futuro. Se a energia escura é uma verdadeira constante cosmológica, uma energia fixa do espaço vazio que jamais muda, então a história do universo tem um fim claro e solitário. A expansão simplesmente continua, para sempre, e até se acelera ao longo de centenas de bilhões de anos. As galáxias além da nossa serão arrastadas para longe cada vez mais rápido, até cruzarem uma espécie de horizonte cósmico e desaparecerem completamente de nossa visão. As estrelas se apagarão uma após a outra. Novas estrelas deixarão de se formar. O universo ficará cada vez mais frio, mais escuro e mais vazio, deslizando lentamente em direção a um silêncio gelado e sem luz, do qual nada jamais retorna. Os cientistas chamam isso de morte térmica, ou às vezes de grande congelamento. Não é um fim violento, é um fim silencioso. As luzes simplesmente se apagam, uma a uma, e permanecem apagadas. É um destino sombrio, mas por décadas foi um destino aceito. Acreditávamos saber, em linhas gerais, como tudo termina. E ainda assim, tudo isso repousava sobre uma única suposição jamais questionada. Repousava na ideia de que a energia escura é constante, que a força que empurra o universo para longe hoje é exatamente tão forte quanto sempre foi, e exatamente tão forte quanto sempre será. Isso, na verdade, é uma suposição que pode ser testada. Se você estiver disposto a tentar algo quase absurdamente ambicioso, seria preciso medir a intensidade da energia escura não apenas como ela é agora, mas como era ao longo de toda a história do universo, bilhões de anos no passado. Seria preciso mapear o próprio cosmos numa escala jamais tentada antes. E foi exatamente isso que uma colaboração de mais de 900 cientistas se propôs a fazer, usando um único instrumento instalado no topo de uma montanha no Arizona. O que esse mapa começou a revelar está abalando silenciosamente algumas das
coisas mais fundamentais que acreditávamos saber sobre o destino de tudo. Mas como se mede uma força que não pode ser vista? A energia escura não emite luz, não tem forma, nem borda, nem superfície. Não é possível apontar um telescópio para ela, porque não há nada para mirar. Ela se espalha de forma tênue e perfeitamente uniforme por todo o espaço vazio, igual em todas as direções e completamente silenciosa. E ainda assim, seu efeito é o maior movimento do cosmos. Ela está movendo galáxias. A única maneira de estudar algo assim é indiretamente, observando o que ela faz, medindo a própria expansão do universo, com precisão suficiente para captar as tênues impressões digitais que essa força deixa para trás, e não apenas a expansão como ela se apresenta hoje, para realmente compreender a energia escura, para descobrir se ela permaneceu estável ou se tem mudado silenciosamente. Seria preciso medir a expansão do universo, ao longo de quase toda a sua história, recuando bilhões e bilhões de anos. Seria necessário um mapa do cosmos tão vasto e tão profundo, que capturasse não apenas onde as galáxias estão, mas quando elas estavam. Parece impossível, e quase é. O esforço para construí-lo se tornou um dos empreendimentos mais ambiciosos da história da ciência. No topo de uma montanha no deserto do Arizona, no Observatório Nacional de Kitt Peak, está um telescópio chamado MAYOL, um olho de 4 metros de diâmetro voltado para o céu, estudando os céus desde os anos 1970. Há alguns anos, esse telescópio foi equipado com um instrumento extraordinário chamado Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou simplesmente DESI. O DESI é operado por uma colaboração de mais de 900 pesquisadores de mais de 70 instituições ao redor do mundo, e é gerenciado pelo mesmo laboratório em Berkeley, onde Saul Perlmutter ajudou a descobrir a energia escura. No coração do DESI existe um campo com 5, minúsculos braços robóticos, cada um segurando uma única fibra óptica mais fina do que um fio de cabelo humano. A cada poucos minutos, esses 5, robôs se reposicionam com precisão absoluta e cada fibra absorve a luz de uma galáxia distante específica, canalizando-a para um conjunto de instrumentos que decompõem essa luz em suas cores. Dessa forma, o DESI consegue capturar a luz de 5, galáxias ao mesmo tempo, repetidamente, noite após noite. Ao longo de 5 anos, ele se propôs a medir as distâncias precisas de dezenas de milhões de galáxias e quasares, construindo o maior mapa tridimensional do universo já criado, alcançando cerca de 11 bilhões de anos-luz da Terra. Vale pausar por um momento para contemplar a escala colossal do que isso representa. Um único instrumento medindo a distância precisa de dezenas de milhões de galáxias individuais, cada uma delas uma vasta cidade de centenas de bilhões de estrelas, tecendo tudo isso em um mapa tão imenso que toda a nossa Via Láctea seria apenas um ponto invisível perdido em algum lugar dentro dele. Nada nessa escala jamais havia sido tentado antes na história da astronomia, e todo esse esforço monumental tinha, no fim, um único propósito: descobrir o que a energia escura está fazendo e para onde ela nos leva. E é a decomposição da luz que é a chave de tudo. Quando a luz de uma galáxia distante é espalhada em suas cores, ela carrega uma assinatura, um padrão de finas linhas escuras que revela o quanto a expansão do universo esticou essa luz durante sua longa jornada até nós. Quanto mais distante uma galáxia estiver, mais longa foi a viagem de sua luz, e mais o cosmos em expansão a esticou em direção à extremidade vermelha do espectro. Ao ler esse estiramento, os astrônomos conseguem medir não apenas a distância de cada galáxia, mas também quão longe no passado estão a enxergando. Uma galáxia cuja luz viajou por 8 bilhões de anos é uma galáxia vista como ela era há 8 bilhões de anos atrás. Portanto, o mapa do DESI não é simplesmente um mapa de onde as coisas estão. É um mapa de quando. Cada ponto de luz nele é um momento na história do universo. E juntos eles traçam a longa história da expansão ao longo de grande parte do tempo cósmico. Para alcançar as regiões mais distantes desse mapa, o DESI não depende apenas de galáxias comuns, mas também de quasares, os núcleos incandescentes de galáxias distantes, cada um alimentado por um enorme buraco negro e brilhando tão intensamente que pode ser visto quase até o limite do universo observável. E na luz dos quasares mais remotos de todos, o DESI lê as tênues sombras de enormes nuvens de gás hidrogênio espalhadas por bilhões de anos-luz,
usando as para empurrar o mapa ainda mais longe, em direção a uma época em que o universo era apenas uma pequena fração de sua idade atual. O resultado final é um único gráfico contínuo da história cósmica, indo das galáxias familiares do universo próximo até sua juventude mais distante. Mas um mapa de onde as galáxias estão é apenas metade do segredo. O verdadeiro gênio do DESI está em um padrão sutil escondido dentro desse mapa. Um padrão deixado como herança desde o próprio amanhecer da criação, nos primeiros centenas de milhares de anos após o Big Bang, antes que existissem estrelas, galáxias ou planetas. O cosmos era uma densa névoa escaldante de partículas e radiação, e através dessa névoa, ondas sonoras se propagavam para fora, ondas de pressão atravessando o plasma primordial, como o repique de um sino ao ser golpeado, ou os círculos que se expandem quando uma pedra cai em um lago tranquilo. Então, por volta de 380 mil anos depois, o universo esfriou o suficiente para que a névoa se dissipasse, e essas ondas sonoras congelaram exatamente onde estavam. Elas deixaram para trás uma marca sutil na forma como a matéria se espalhou pelo cosmos. Uma leve tendência das galáxias de se agruparem a uma distância específica umas das outras. Uma distância determinada com precisão por até onde essas. Antigas ondas sonoras haviam viajado antes de se imobilizarem. Os astrônomos chamam esse comprimento de horizonte sonoro. E ele é imenso, cerca de 490 milhões de anos-luz de extensão. Eis por que isso importa de forma tão extraordinária. Essa marca congelada tem sempre o mesmo tamanho. É um comprimento conhecido e fixo, gravado na estrutura do universo desde o início absoluto do tempo, o que significa que pode ser usado como uma régua padrão, estendida por todo o espaço e por toda a história. Ao medir o tamanho aparente dessa marca em diferentes distâncias, e portanto em diferentes épocas do universo, o DESI consegue calcular com exatidão quão rapidamente o cosmos se expandia em cada um desses momentos. Em certo sentido, é como ouvir o eco do Big Bang na disposição das galáxias, e usar esse eco para medir a expansão do universo ao longo de 11 bilhões de anos. É uma das ideias mais belas e poderosas de toda a ciência moderna. E quando o DESI apontou essa antiga régua para o céu e rastreou a história da expansão com um nível de detalhe jamais alcançado, encontrou algo para o qual ninguém estava verdadeiramente preparado. Analisado isoladamente, o mapa do DSE, perfeitamente compatível com o quadro antigo e confortável. Por si só, os dados se encaixam em um universo governado por uma energia escura constante, a constante cosmológica. Exatamente como o erro revisitado de Einstein havia previsto. Se essa fosse a história completa, não haveria nada aqui a relatar. Mas os cosmólogos não estudam o universo com um único instrumento. Eles combinam suas medições, sobrepondo o mapa do DESI aos outros grandes levantamentos do cosmos. O tênue brilho residual do Big Bang, conhecido como fundo cósmico de micro-ondas. A luz de supernovas distantes em explosão. A sutil curvatura da luz das estrelas pela gravidade ao longo do céu. E quando o mapa do DESI é combinado com essas outras medições, o quadro confortável começa a rachar, porque os dados combinados já não são mais explicados da melhor forma por uma energia escura, que permanece perfeitamente estável. Em vez disso, os números se encaixam ligeiramente melhor se a energia escura não for constante, mas tiver se enfraquecido lenta e gradualmente ao longo da história do universo. A força que quase todos assumiam ser uma característica fixa e permanente da realidade. Pode, na verdade, estar se apagando. E isso não foi um acaso isolado, vislumbrado uma única vez e esquecido. O primeiro indício surgiu nos dados iniciais do DESI, divulgados em 2024. Em vez de desaparecer, como resultados marginais costumam fazer, ele cresceu, com uma segunda divulgação no ano seguinte, baseada em 3 anos de observação. Em mais de 14 milhões de galáxias e quasares, o sinal ficou mais forte, não mais fraco. Em 2026, o DESI havia concluído seu levantamento planejado do céu, mapeando dezenas de milhões de galáxias, com uma enorme quantidade de dados ainda por analisar. A cada etapa, conforme o mapa crescia e ficava mais nítido, o mesmo estranho sussurro continuava retornando. A energia escura pode estar mudando. O universo pode não funcionar da forma como acreditávamos. Will Percival, professor da Universidade de Waterloo e um dos líderes do DESI, descreveu a mudança com cautela. A explicação mais simples para o que estavam observando, disse ele, começava a se mover,
e parecia cada vez mais provável que o modelo padrão da cosmologia precisaria ser modificado para que todas as medições diferentes pudessem concordar entre si. Outro cientista do DESE, André Cúcio, do Laboratório Berkeley, foi ainda mais direto. Talvez, disse ele, o universo esteja nos dizendo que é muito mais complicado do que jamais imaginamos. Agora, é fundamental ter cautela aqui, e os próprios cientistas estão sendo cuidadosos, porque este é exatamente o tipo de afirmação que precisa ser submetida ao mais alto padrão antes que qualquer pessoa possa aceitá-la. Por isso, é preciso ser honesto sobre o quanto realmente sabemos. Ainda não sabemos se a energia escura está verdadeiramente se enfraquecendo. Não sabemos se o modelo padrão do universo está genuinamente quebrado, ou se sobreviverá intacto quando mais dados chegarem. Não sabemos se esse sinal é uma característica real do cosmos, ou um erro sutil escondido em algum lugar dentro da montanha de dados. As evidências, como estão, são sugestivas, mas ainda não cruzaram a linha rígida que os físicos exigem antes de chamar qualquer coisa de uma verdadeira descoberta. É uma pista forte, tentadora e profundamente intrigante, apontando numa direção que ninguém esperava. Mas eis o que sabemos. A medição mais precisa da energia escura já realizada, extraída do maior mapa do universo jamais construído, montado por 900 dos cientistas mais rigorosos do mundo, está apontando, ainda que com cautela, para a mesma possibilidade perturbadora. Que a força que molda o destino de tudo não é a coisa estável e imutável que assumíamos ser. E se isso se revelar verdadeiro, então o fim silencioso e congelado que escrevemos para o universo, o lento e gradual apagamento no frio e na escuridão, pode simplesmente estar errado. Porque toda a história de como tudo termina foi construída sobre uma única suposição: a suposição de que a energia escura jamais muda. Retire essa única suposição e o fim do universo se torna, de repente e profundamente, uma questão aberta mais uma vez. E algumas das respostas que surgem para preencher essa abertura são muito mais estranhas e muito mais violentas do que um apagamento lento e silencioso no frio. Achávamos que sabíamos como a história termina. Durante a maior parte das últimas décadas, os cosmólogos podiam descrever a morte do universo com uma espécie de confiança tranquila, da mesma forma que se descreve o pôr do sol. A expansão continuaria, as galáxias se dispersariam, as estrelas se apagariam uma a uma, e tudo desapareceria suavemente numa escuridão fria e infinita. Era um fim definido. E agora, porque uma força que não podemos ver pode estar fazendo algo que jamais esperávamos que fizesse, esse fim não é mais definitivo. Há, ao que parece, várias maneiras diferentes pelas quais o universo pode morrer. E qual delas nos aguarda depende quase inteiramente do que a energia escura decidir fazer a seguir. Pense nisso como 3 portas, 3 finais possíveis. E a chave para cada uma delas é o comportamento dessa força invisível e misteriosa. Atrás da primeira porta está o fim que já conhecíamos, aquele com o qual convivemos por anos. Se a energia escura for uma constante verdadeira, fixa e imutável para sempre, então o universo simplesmente se expande sem fim. As galáxias além da nossa se afastam e desaparecem de vista. As estrelas consomem todo o seu combustível. Novas estrelas param de se formar e o cosmos desliza, lentamente para um silêncio gelado e sem luz, ficando cada vez mais frio e vazio pelo resto da eternidade. Este é o grande congelamento, a longa rendição ao frio e à escuridão. Por muito tempo, esta foi a única porta pela qual alguém esperava seriamente que passaríamos. Atrás da segunda porta há algo muito mais violento. Suponha que a energia escura não seja constante, mas esteja ficando cada vez mais forte com o tempo. Sua pressão expansiva se intensificando à medida que os éons passam. Se isso acontecesse, a aceleração não apenas continuaria, ela fugiria de controle. Primeiro, os grandes aglomerados de galáxias seriam despedaçados uns dos outros. Depois, as galáxias individuais, incluindo a nossa própria Via Láctea, seriam destruídas, suas estrelas espalhadas pelo vazio. Então os sistemas solares seriam separados, planetas arrancados de seus sóis. E nos momentos finais e frenéticos, a força cresceria tão avassaladora que despedaçaria a própria matéria, separando átomos e rasgando o próprio tecido do espaço e do tempo. Os físicos chamam isso de grande rasgo. Em algumas versões da ideia, ele poderia chegar em apenas 20 bilhões de anos. É uma morte por esquartejamento, o universo, despedaçado até os seus menores fios.
E atrás da terceira porta está o fim que, até muito recentemente, quase todos haviam riscado completamente da lista. Suponha que a energia escura não seja constante e não esteja ficando mais forte, mas esteja lentamente se dissipando, enfraquecendo pouco a pouco com o passar do tempo. Esta é exatamente a possibilidade que o novo mapa do DES levantou silenciosamente. E se for verdade, então algo extraordinário poderá acontecer num futuro distante. À medida que a energia escura enfraquece, a implacável pressão expansiva, que dominou o cosmos por bilhões de anos, começaria a vacilar. E esperando pacientemente por baixo, como sempre esteve, está a gravidade. Se a pressão diminuir o suficiente, a gravidade pode vencer. A expansão do universo desaceleraria, pararia, e então, pela primeira vez desde o Big Bang, se reverteria. As galáxias, que têm se afastado por cerca de 13 bilhões de anos, começariam, muito lentamente, a cair de volta umas em direção às outras. E uma vez que essa longa queda começa, não há como detê-la. O universo se contrairia, suavemente no início, e depois cada vez mais rápido. As galáxias se precipitando juntas, o cosmos ficando mais quente e mais brilhante, e mais denso a cada era que passa. Tudo que a expansão havia espalhado tão finamente pelo vazio viria colidindo de volta para dentro. Galáxias se fundiriam e colidiriam. O céu noturno se encheria de luz. A temperatura subiria, e nos momentos finais, toda a matéria, toda a energia, todo o espaço e todo o tempo que já existiu seria esmagado de volta em um único ponto, inimaginavelmente quente e denso. O mesmo tipo de ponto do qual tudo emergiu pela primeira vez. Seria o Big Bang ao contrário. Os cosmólogos chamam isso de grande colapso. Mustafa Ishaq, astrofísico da Universidade do Texas em Dallas e um dos líderes do DES, descreveu essa mudança de pensamento de forma direta. Antes, acreditávamos que o universo simplesmente continuaria se expandindo cada vez mais rápido, até ficar praticamente vazio. Agora, ele disse, voltou a ser possível que essa expansão um dia pare e que o universo entre em colapso. Há uma estranha poesia nesse tipo de fim. Um universo que passou toda a sua existência se expandindo, com cada galáxia fugindo de todas as outras pelo escuro do espaço, reverteria completamente o seu curso no final, reunindo tudo que havia espalhado e caindo mais uma vez na mesma fornalha ardente da qual nasceu. A história mais longa que se pode imaginar, terminando exatamente no mesmo lugar onde tudo começou. Se esse é o destino que nos aguarda, ele está, no mínimo, inacreditavelmente distante. Ninguém está sugerindo que o colapso está começando agora ou em qualquer momento próximo. Se o universo algum dia voltar a se contrair, isso não começaria a acontecer por pelo menos outros 20 bilhões de anos, mais tempo do que o universo já existiu. E há quem se pergunte se, naquele ponto final de esmagamento absoluto, a história não terminaria de verdade, mas poderia se expandir novamente numa nova explosão, um novo Big Bang, um novo universo, num ciclo eterno de morte e renascimento. Mas isso é especulação sobre especulação. O que realmente importa aqui é algo mais simples e mais perturbador do que qualquer um desses três finais. Porque esta é a parte que deveria genuinamente te inquietar. E não é o congelamento, nem o rasgo, nem o esmagamento. É o seguinte: se a energia escura está realmente mudando, então perdemos a capacidade de saber como o universo termina. Pense no que isso realmente significa. Por décadas, acreditamos que a energia escura era uma constante. E uma constante é algo previsível. Uma força que nunca muda fará amanhã exatamente o que faz hoje. Assim, poderíamos projetá-la até o fim dos tempos e ler nosso destino com confiança. Mas uma energia escura que evolui é algo completamente diferente. Para saber para onde ela nos leva, precisaríamos saber exatamente como ela se comportará bilhões de anos no futuro. Se continuará enfraquecendo, se vai se estabilizar, se vai se reverter, ou se fará algo ainda mais estranho que nem imaginamos. E não podemos saber nada disso. Não podemos saber porque não entendemos o que a energia escura é em primeiro lugar. Demos um nome a ela, podemos medir o que ela faz, mas não temos a menor ideia do que ela realmente é. E uma força cuja natureza é um mistério é uma força cujo futuro também é um mistério. Passamos décadas acreditando que conhecíamos o fim do universo. E a lição mais profunda dessas novas medições pode ser que nunca realmente soubemos.
Agora é preciso ser completamente honesto aqui, porque esse é exatamente o tipo de história fácil de contar de forma equivocada. O grande colapso não está chegando, não no sentido de que alguém o tenha provado. O que temos é uma pista. E uma pista é algo frágil. Então vejamos exatamente o quão frágil ela é. Primeiro, as evidências ainda não atingiram o padrão que os físicos exigem antes de realmente acreditar em algo. Nesse campo, o padrão ouro para uma descoberta é o que chamam de 5 sigma, um resultado com menos de uma chance em 3,5 milhões de ser um mero acidente estatístico. As evidências para uma energia escura em mudança ficam bem abaixo dessa marca, entre aproximadamente 3 e 4 sigma, dependendo de como os dados são combinados. E a história da física está repleta de indícios de 3 sigma que pareceram emocionantes por um tempo, e depois se dissolveram silenciosamente conforme mais dados chegavam. O segundo problema, ainda mais perturbador, é que todo sinal depende fortemente de qual conjunto de medições de supernovas você escolhe confiar. Existem diferentes catálogos de supernovas distantes por aí, cada um meticulosamente montado por uma equipe diferente. Combine o mapa do DESI com um desses catálogos, e as evidências para uma energia escura em evolução parecem bastante convincentes. Combine-o com outro, e as evidências praticamente desaparecem, deixando um universo perfeitamente consistente com a velha energia escura constante. A resposta, em outras palavras, depende das supernovas. E um respeitado cosmólogo chamado George F. Statio, da Universidade de Cambridge, argumentou que todo o efeito pode ser explicado por um erro pequeno e sutil em um desses catálogos de supernovas, um desvio de apenas alguns centésimos de unidade de brilho entre as explosões próximas e as distantes. Corrija esse minúsculo desvio, ele sugere, e as evidências de um universo em transformação podem simplesmente se dissipar. Para seu grande crédito, os cientistas do DESI estão plenamente cientes de tudo isso e foram cuidadosos. Eles até ocultaram seus próprios resultados de si mesmos enquanto analisavam os dados. Uma técnica deliberada para evitar que suas esperanças inclinassem silenciosamente a resposta na direção desejada. E eles são os primeiros a insistir que isso ainda não é uma descoberta. É uma pergunta poderosa e fascinante, que os próximos anos de dados devem ser capazes de responder. Novos olhos no céu já estão se abrindo. Grandes levantamentos de instrumentos como o Telescópio Espacial Euclide e o Observatório Vera Rubin, que mapearão o cosmos com precisão ainda maior, devem em breve nos dizer se esse tênue sussurro cresce até se tornar uma certeza, ou se desvanece de volta ao silêncio de onde veio. E há mais uma coisa que vale dizer com muita clareza, para que ninguém saia com a ideia errada na cabeça. Nada disso lança a menor dúvida sobre a descoberta original de 1998. O universo realmente está se expandindo, e essa expansão realmente está se acelerando. Isso é sólido como rocha, confirmado e reconfirmado inúmeras vezes, incluindo por análises recentes dos últimos anos. O que é genuinamente incerto, o que essas novas medições jogaram de volta em questão, é apenas se a força que impulsiona essa aceleração permanece perfeitamente constante ou se está mudando lentamente. Isso pode soar como uma distinção pequena e técnica, mas não é nada disso. É a diferença entre um universo cujo fim acreditamos compreender e um universo cujo fim temos que admitir que não compreendemos. E é disso que essa história realmente trata. Não o congelamento, nem o rasgo, nem o esmagamento. Trata-se de uma única e humilhante percepção. O destino de tudo, cada galáxia e cada estrela, cada mundo que já existiu e cada mundo que ainda existirá. E sim, tudo o que nós mesmos, como espécie, um dia poderíamos construir, sonhar, ou nos tornar entre aquelas estrelas distantes. Tudo isso repousa sobre o comportamento de uma força que não podemos ver, que nomeamos por pura ignorância e que talvez tenhamos surpreendido exatamente no momento em que muda. Somos uma espécie jovem, num mundo pequeno e comum, e contemplamos o cosmos a não mais do que um breve instante de sua longa história. Por algum tempo, nos permitimos acreditar que havíamos descoberto como toda essa história termina. E o universo, silenciosamente, através da luz acumulada de centenas de milhões de galáxias, começou a nos tirar essa certeza com suavidade. Há algo quase vertiginoso também em nosso lugar em tudo isso. Vivemos num momento muito particular da história do cosmos. A energia escura só passou a dominar a expansão alguns bilhões de anos atrás.
Olhe fundo o suficiente para o passado, e a gravidade ainda tinha o controle, desacelerando tudo suavemente. Olhe fundo o suficiente para o futuro, e se as galáxias continuarem se afastando e escorregando além daquele horizonte cósmico, pode chegar uma era em que elas não possam mais ser vistas, quando as evidências escritas pelo céu tiverem sido levadas completamente para fora do alcance. Qualquer criatura viva nessa época distante olharia para o alto, sem ter como saber que o universo está se expandindo, ou que a energia escura algum dia existiu. Podemos estar vivendo em uma das únicas janelas de todo o tempo cósmico, em que essa pergunta pode sequer ser feita. E estamos fazendo essa pergunta agora, exatamente quando a resposta começou a se mover sob nossos pés. Michael Levy, o cientista que dirige o projeto DESI, enquadrou tudo isso como algo mais próximo do espanto do que do temor. Seja lá o que a energia escura realmente for, ele disse, ela vai moldar o futuro do nosso universo. E há algo silenciosamente assombroso no simples fato de que podemos estar na superfície de um planeta pequeno e comum, apontar nossos instrumentos para o céu e começar a fazer seriamente uma das maiores perguntas que nossa espécie jamais ousou formular. Como tudo isso termina? Enquanto você ouve isso, as galáxias ainda estão se afastando em disparada, levadas para fora por algo que não podemos ver, não podemos tocar e não podemos explicar. Por muito tempo acreditamos que sabíamos para onde iam e como tudo acabaria. Construímos um mapa dos céus para ter certeza disso. E o mapa sussurrou de volta que talvez estivéssemos errados sobre a coisa mais importante que existe. O universo ainda não nos disse como vai morrer. Talvez se apague, lentamente, no frio e na escuridão. Talvez se despedace a si mesmo. Talvez num futuro inimaginável ele colapse novamente e desapareça num único ponto ardente do qual nasceu, apenas para começar mais uma vez. Não sabemos. A força que decidirá tudo está lá fora agora mesmo, em cada espaço vazio entre essas palavras, na sala ao seu redor, nos vastos abismos escuros entre as estrelas, moldando silenciosamente o fim de todas as coisas. E pela primeira vez em muito tempo, quando olhamos para cima e perguntamos como tudo termina, a única resposta honesta que nos resta é que não temos mais certeza.